Boa tarde a todos. Agora a gente vai dar início ao nosso próximo painel, painel 2, que é uma realização do Festival Coletivo, que é realizado com recurso da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet e patrocínio da Novelis e realização da Gael e menos um lixo. Agora esse nosso painel vai ter como temática histórias para se contar ao redor do fogo, e nesse momento eu quero convidar Renato Soares, fotógrafo indigenista, para conduzir esse momento muito especial e falar um pouquinho. Boa tarde. Eu vou me apresentar rapidamente e vou contar uma história. Eu sou fotógrafo indigenista, trabalho com os povos originários tem praticamente 40 anos, comecei em 86 e eu resolvi entrar nesse universo que é uma coisa que é uma paixão desde criança. E nesse caminho eu acabei por me encontrar com os Yaualapiti através do sertanista Orlando Vilas Boas. E aí que começa essa história que eu vou contar para vocês, que é do... não sei se eu que vou passar aqui. Então... que é sobre os Yaualapiti. Mas antes disso, eu queria agradecer ao Gaetano, ao Wagner, ao Gael, a todas as pessoas que estão participando aqui, porque eu teria que agradecer ao pessoal da limpeza, todo mundo, porque para fazer algo como isso daqui, realmente é muita gente trabalhando. E eu fui convidado pelo meu amigo Gaetano, do Wagner, para estar aqui podendo contar um pouco dessas histórias, mostrar as fotografias, e para mim é uma honra estar aqui. Então vamos lá, começar assim com a história do Yaualapiti. Yaualapiti quer dizer o povo do tucum. É um lugar onde tem muito coco de tucum. E no final do século XIX, o Carl von der Stein atinge o Xingu, é o primeiro homem que vai viver lá pacificamente. Outros já haviam tentado entrar e tem brigas, bandeirantes, essas histórias, né? Mas o Carl von der Stein ele chega lá no final do século XIX e ele relata sobre os Kalapalo, Coicuro, Meinaco, Nafuquá, Matipu, Aueti, Trumai e também os Yaualapiti. E os Yaualapiti ele cita como um povo que iria desaparecer. Era uma população muito pequena, que vivia numa região alagada e que estava sofrendo muito. Já não eram... eram muitos poucos. E eles iam desaparecer de que forma? Eles iam acabar entrando nos outros grupos. Eles estavam vivendo realmente uma situação muito difícil. E esse relato está no livro do Carl von der Stein. Passado, vamos lá, nos anos 30, um general britânico declara que quando acabarem as grandes conquistas, conquistaremos os brancos deste país. Em 38, nos anos 30 ainda, o general Rondon cria a Fundação Brasil Central. E em 38 sai a Marcha para o Oeste. Povoar toda a região amazônica, que era um imenso vazio demográfico. Eram cidades que não existiam. Muitas dessas cidades que nós conhecemos pelo interior hoje, elas não existiam nos mapas, porque elas não haviam pessoas. Ali surgem os irmãos Vilas Boas, que eles vão atingir o Alto Xingu em 42. Mas o interessante é que assim, ninguém imaginava que no caminho haveriam tantos grupos com tantas línguas diferentes, com tantas populações diversas, com uma cultura fascinante e de tamanha beleza, com rituais vindo de tempos imemoriais. Assim, ninguém imaginava isso nesse caminho, nessa história. E os Vilas Boas chegam, primeiro eles encontram os Kalapalo, na figura de Zarari. E Zarari apresenta vamos dizer, a grande família Kalapalo para os parentes, e ali depois eles chegam nos Coicuro, e depois vão indo para outros grupos. Mas eles também tinham lido esse livro do Carl von der Stein, e eles perguntam assim para os outros, perguntam para todos os grupos, quem são os Yaualapiti? Aí disseram assim, os Yaualapiti tem um lá. E aí eles chegam no Coicuro e aí encontram Paru.
E Paru, uma figura interessante, maravilhosa, e que tinha um detalhe que ninguém entendeu. Ele falava um pouco de português. Ele entendia. Provavelmente ele deve ter vivido em alguma área de garimpo, ou foi cooptado para trabalhar em alguma fazenda, alguma coisa assim, fora de lá da região. Mas ele entendia o português. E o Paru, na verdade, tinha uma habilidade muito grande. Ele falava não só a língua dele, que é o Iaualapiti, mas ele também falava Caribe, Tupi, e G e várias outras línguas. Então, virou a comunicação com os Vilas Boas. E eles saem andando e um dia conversaram com o Paru e falaram assim, Orlando, Cláudio e Leonardo. Conversaram com ele e falaram assim, onde estão os seus outros Iaualapiti? Ah, tem 2 primos lá, tem 2 irmãos ali. Então, vamos juntar. E foram juntando. E nesse processo eles foram juntando até juntar os últimos 28 Iaualapiti, os últimos que restavam. Os outros já haviam tombado já. E ali começa a história de reerguer um povo que quase desaparece na metade do século XX. E o primeiro homem que nasce é Aritana, de um casamento de Paru com Tepori. E aí vão surgindo. Os Iaualapiti hoje são mais de 600 pessoas. Não fosse essa ação dos Vilas Boas, eles teriam desaparecido como nação, teriam desaparecido como cultura, como língua. E no Brasil hoje nós sabemos que tem mais de 270 línguas ainda faladas, Tupi, G, Caribe, Aruac, Pano, línguas isoladas como Trumai, Yanomami é uma língua única, Ticuna, e tanta. O Brasil são 395 etnias diferentes. Isso daqui é uma desses grupos étnicos. Né? E a história que eu vinha contar é essa. E a coisa mais maluca, assim, o primeiro homem que nasce... deixa eu te convidar aqui a Takan. Ó, Watatakalu, Iaualapiti. Está um pouquinho atrasada. Muito atrasada. Um pouquinho só. Estava contando, Takan, do ressurgimento dos Iaualapiti, do casamento do teu avô, Paru, com Tepori. E isso vem, essa coisa assim, os Iaualapiti quase desaparecem na metade do século XX e se reergueram. Quando foi em 2021, né, por um ato meio obscuro de um certo personagem político que, não atendendo às questões da doença Covid que se alastrava, certo? Ele pega o corpo de um indígena que morreu fora, que é tio dela, que era tio dela, inclusive, ele está em Cuiabá, e ele manda o avião levar o corpo para dentro da comunidade, certo? E ali, Aritana, que foi o primeiro Iaualapiti que nasceu para se recuperação, o pai dela é o segundo, e ali foram tombando várias pessoas, morreram várias pessoas. É muito engraçado essa coisa de você tentar salvar um povo e vem uma pessoa que tenta massacrar esse povo. É muito complicado, é uma língua que quase desaparece, é uma população que tem um pensamento diferente, como diria o Orlando Vilas Boas, a criatura que não tem um pensamento do acúmulo de riquezas. Ele não vive para acumular coisas, ele vive de uma forma diferente. A terra não o pertence, ele pertence à terra. E aí eu vou passar a palavra aqui para a Takan contar um pouquinho, que ela está chegando. Chegou hoje do Xingu, não? Nós já está aqui há alguns dias. Né? Eu cheguei no dia 5, vim para a plataforma indígena, que está acontecendo, né? Começou dia 4, termina hoje é o último dia, e amanhã começa o Caucus Indígena, né? Que a gente participa dessa reunião com todos os povos indígenas que vem construindo essa plataforma. A Takan é uma das mulheres, num grupo de muitas mulheres, tem um ritual no Xingu chamado Yamuricumã. Yamuricumã, na tradução, quer dizer as hipermulheres, são as mulheres poderosas, que, na verdade, na minha teoria, é o que vai dar o nome do rio Amazonas, que não eram Amazonas, eram as mulheres guerreiras. Mas vamos lá, isso é uma história outra.
E elas criaram lá a Associação Iamuricumã, a Associação das Hipermulheres. E porque muitas pessoas falam assim, o Xingu domínio é masculino. Não, sempre foi feminino. A deturpação é com a entrada do ocidental, que ele precisa de um interlocutor masculino, ele precisa de falar com o chefe, não é uma chefe, é o chefe. Isso foi moldando um pouco vários grupos no Brasil. Porque, se você for ver, se o filho dela casar com uma moça, ele vai sair da casa dela e vai morar na casa da moça. E ao contrário, o rapaz casar com a filha dela vai morar com ela. Isso é um pensamento matriarcal. E aí o engraçado, assim, mas é complicado, mas assim, a sogra, por exemplo, ela vai dar ordem no genro. O genro, por sua vez, não pode falar com o sogro, para não ter encrenca. Mas isso é uma outra coisa, uma outra história. Mas o que a gente está falando aqui é do... Hoje eu só estou mostrando foto do teu povo lá. Estava contando essa história da recuperação do Jiaolapit. E o quanto é delicado, porque isso também, em algum momento, pode ser quebrado nessa questão ambiental. Hoje, não é só os Jiaolapit que estão correndo risco. Somos todos nós, o planeta inteiro, né? A população humana, vamos dizer assim, né? Pode falar. Tacan, você tem um microfone ali para você dar o recado que você quiser nessa questão, a questão que você quiser. Obrigada, Renato. Obrigada pelo convite. Me chamo Watatakalu Iaualapiti, sou do território indígena do Xingu. Atualmente, eu coordeno a Diretoria de Étnico e Desenvolvimento Territorial da Associação Terra Indígena Xingu, a instituição que representa o nosso território. Nosso território, nós somos 16 povos com línguas e costumes diferentes. E também, mas eu estou aqui na COP, porque eu sou da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas, Guerreiras da Ancestralidade, AMIGA, e coordeno a articulação política. E nós viemos, né, a AMIGA, ela tem, a gente fala 3 pilares importantes, né? O primeiro é enfrentamento à violência contra mulheres e meninas e crianças indígenas, gestão territorial, justiça climática, né? E a gente fala muito dessa questão de não tem como falar sobre gestão territorial, proteção dos territórios, sobre o futuro do nosso planeta sem a presença das mulheres, mulheres indígenas, mulheres não indígenas, de todo o mundo, porque é a gente que transfere os nossos saberes, é a gente que guarda as sementes que a gente planta todos os anos. E essa questão do que o Renato traz, né, de que o meu povo chegou um tempo que eles quase desapareceram. Então, a minha avó, ela teve um papel muito importante nessa história, né? O meu avô se casa com uma mulher camaiorá e a minha avó chega e ela vem morar no nosso povo. Não é porque o meu avô quis carregar ela, mas sim porque ela olhou um povo que estava desaparecendo. E naquela época, quando eles tiveram filhos, não tinha esposas para os nossos pais naquela época. Então, os meus pais, né, meu tio, meu pai, acho que todos os meus tios, assim, todos eles e minhas tias se casaram com outros povos, né? Minha mãe é Merinaco, meu pai é Oalapite, os dois são do povo Aruaque, falantes de povo Aruaque, mas a minha primeira língua é a língua da minha mãe e a segunda língua é a língua da minha avó, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a importância da mulher, né, nessa transmissão de conhecimentos tradicionais é muito importante. E muitas vezes o mundo de fora não sempre escondeu isso. É o que o Renato traz, né? Com as questões do mundo de fora, as negociações sempre tiveram à frente os homens. Mas a cultura de fora que trouxe isso, colocou os homens como se
eu vejo muito isso, né, de que as mulheres, quando você chega na aldeia, as mulheres estão fazendo mandioca, né, elas estão com os filhos, mas, na verdade, a gente também faz a gestão das aldeias. Nós administramos as aldeias. A gente que... E eu fiquei pensando muitas vezes, né, por que meu pai, por que meu tio precisa pedir, precisa voltar para dentro de casa para ele dizer o que ele tem que fazer. Então, eles só fazem, eles voltam no centro da aldeia se a esposa autorizar. Então, era muito contraditório isso, né? Então, o olhar do mundo de fora não enxergava a gente. A gente já tinha esse apagamento como mulheres, né? Acho que toda a sociedade de outros povos também existe isso. Mas hoje a gente entende que a gente precisa mostrar esse lugar da mulher também, né? A importância de estar nos espaços. A gente não quer competir com os homens, porque a gente também não vive sem eles, né? E nem eles sem a gente. Então, acho que reeducar a sociedade não indígena sobre os povos indígenas é muito importante. É claro que a gente teve várias histórias registradas, mas porque naquela época o nosso povo não falava a língua de vocês. Então, as fotografias, né, muitas coisas, as mensagens que são passadas, porque eram olhares de muitos homens, né? Muitos fotógrafos que vão na minha aldeia, muitos deles são homens, né? E aí existe A grande regras. maioria. A grande maioria são homens. Então, fica muito homem no meio. Então, para essa coisa, se você ser mais íntimo de uma comunidade, você tem que passar muito tempo. Então, o Renato passa muito tempo nas aldeias, né? Talvez ele fica mais nas aldeias do que na casa dele, né? Fazendo esses registros, né? Que é uma coisa importante para a gente também, porque se não fosse os registros passados, a gente não teria o rosto, né? A imagem dos nossos antepassados. Eu lembro de uma... Não estou lembrando quem que é, acho que é a Caiti. Então, estava tendo um ritual onde as meninas vão cortar o cabelo, que ocorre durante o Quarupi ou alguns rituais, principalmente o Quarupi. E aí algumas mães falaram assim, não, eu não quero que fotografa as minhas filhas. Eu falei, tudo bem, eu não fotografo. Mas que tinham muitos fotógrafos, acho que foi durante o Quarupi do Darcy Ribeiro. Aí a Caiti vira e fala assim, não, mas Renato, eu quero que você fotografe a minha filha, porque eu vi a foto da minha mãe e da minha avó no livro da Maureen. E eu não vi, porque elas morreram cedo. Morreram na época de surto de gripe, coisa assim. E ela não conheceu a avó nem a mãe. Ela é muito menininha. Então, ela diz assim, não, eu quero que fotografa, porque amanhã, lá longe, a minha neta vai poder me conhecer. E as outras pensaram, nossa, é importante. Não, fotografa. Renato, pode fotografar. E porque é importante, é um álbum de família. A fotografia, vamos dizer, o pensamento da antropologia visual. Você deixa um registro do tempo, como fomos jovens, como fomos bonitos, ou pouco importa, mas é um registro desse tempo. E muitas coisas se recuperam, inclusive, da pintura corporal, muito material se recuperou através de fotografias antigas. Muitas coisas vão se perdendo no caminho. Continuar. Por causa da cultura de fora, né? Porque a cultura de fora é muito forte. Então, todo o nosso povo sempre teve esse cuidado, né? Desde que eu me entendo por gente, o meu avô sempre falou, meu pai sempre falou que a cultura de fora era muito forte e que talvez isso poderia matar a nossa cultura. Então, eu acho que esse tempo todo a gente aprendeu muito, né? Tanto com quem trabalha com a gente. Hoje em dia também a gente circula em vários espaços, a gente faz incidência a nível nacional, internacional, mas levando a nossa existência, né? Os saberes do nosso povo e também fazendo também, muitos, né, jovens hoje são fotógrafos, temos mulheres fotógrafas, né? A gente tem antigamente era só existia a foto do Renato.
Só existia a foto do Renato e todo mundo, nossa, São Renato, São Renato. A gente vai aprender com o Renato, vai fazer. Não, mas tenho vários alunos lá e bons fotógrafos. Tem um menino lá, o Aural Pira, ele está indo muito bem, está fazendo coisas, até exposições fora do Brasil. A fotografia é uma coisa que é para todos. Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Estes livros, por exemplo, tem a coleção Povos Originários. Ele é vendido pela internet. Eu não tenho livros para vender aqui, mas eles são vendidos pela internet, pela Afluente. Depois eu posso até falar o site, mas 1/3 da venda vai para a comunidade, 1/3 do autor, 1/3 da editora. E tem aqui vê aí, Tacan, não sei se você já tinha visto. Você já tinha visto aquele primeiro Yaolapit, né? Então, toda vez que vende, volta para a comunidade. Mas uma coisa interessante, por exemplo, a maior parte do meu trabalho ele é vendido para os livros didáticos, livros que vão para a escola. E isso daí acaba informando. Porque quando eu estudei, os livros que se tinha, a informação que se tinha dos povos originários eram desenhos ou fotografias muito antigas. Era como se eles não existissem. Era uma coisa só, os índios existiram. Eu lembro na escola aquela coisa dia do dia do índio, que virou dia do indígena. Eu falei assim, mas era uma coisa muito distante. Quando eu entendi isso, na verdade, quem vai colocar esse propósito de criar essa forma de trabalhar foi o Orlando Vilas Boas, que diz para mim assim, você precisa criar algo onde eles têm uma resposta sobre o seu trabalho. Porque até então o fotógrafo ia, fotografava, se lambuzava de palmas ou parabéns e até de ganhar dinheiro, mas não tinha um retorno. Hoje, todo e qualquer trabalho que é vendido, comercializado, volta 1/3. Aqui, as fotografias, eu estou sendo pago, volta 1/3 para a comunidade. Se eu vendo uma obra, as obras que estão na exposição estão à venda. Vai 1/3 para a comunidade, seja qual comunidade que for. É o retorno para eles, porque senão, não, isso daqui, o Yaolapit, é o primo dela ali, ó, na capa. Não fui eu que escolhi, não. Foi o editor. Ele está no barco, está vindo. Pois é, ele está a caminho, era para ele estar aqui junto, nós três aqui. Ele hoje é o filho do Aritana, o cacique atual, mas ele não conseguiu chegar a tempo. Está preso no Rio Amazonas, vindo para cá. Preso não, ele está no barco. Eu acho que ele achou que ia fazer viagem de 2 horas. Pois é. E pensou que estava no Xingu, que é mais pertinho. E a gente está conversando. Se vocês tiverem alguma curiosidade, quiserem perguntar, nós temos assim um tempinho. Eu acho que fica uma coisa mais vai e vem, é mais gostoso. Se quiserem perguntar para a Tacan, perguntar para mim, só que falem alto. Então, eu falo 5 línguas indígenas. Como eu falei, né? Eu vim de 4 povos. Minha avó Camaiorá, meu pai Olapite, minha mãe Merinaco, minha avó Camaiorá. Merinaco com Guauja, minha outra avó Camaiorá, né? Então venho de 4 povos e ainda aprendi língua dos outros, sem. E casou com o outro, que é outra língua também. Eu aprendi a língua caribe, né? Dos Cuicuro. Aí eu entendo o Calapalo e o Matipu e Nafuquá, mas eu não falo. Hoje eu entendo um pouco a língua do meu marido também. Meu marido é de outro povo. Então, em casa, é uma variedade de línguas, né? Com os meus filhos. E o português, né? Que a gente teve que aprender para poder, que é uma ferramenta também da nossa luta. Estou tentando aprender outra língua, né? Porque a gente vai para espaços internacionais e a gente precisa aprender outra língua do povo, porque é necessário, né? E eu acho que tudo isso não foi por acaso, assim, né? Minha família vem de uma luta, né? Meu avô consegue, junto com outras lideranças, junto com outros caciques, demarcar a primeira terra indígena demarcada em 1961. Então, muitas coisas da minha família, eu acho que foi naturalmente assim, porque a gente nasceu e crescemos no movimento indígena, né, para estar à frente disso.
Então, muito dos meus irmãos, minhas irmãs, a gente atua em várias áreas, né? Então, uma gosta muito de fazer coisas culturais, as outras gostam de estar ali liderando as mulheres do nosso povo, né? E eu não sei como que foi, eu fiquei no mundo, né? Junto com as minhas irmãs de luta a nível Brasil. E aí a gente tem filhos, né? Que a gente tem que criar nesse mundo também, mas dentro, primeiro, ensinando a nossa cultura, mas também preparando para a luta, porque se a gente quer um futuro diferente, a gente precisa educar os nossos filhos, mas a gente precisa de vocês também para educar os filhos de vocês, para que os nossos filhos não precisem, lá no futuro, ter que conseguir ficar em desespero que tipo de ar eles vão respirar, que tipo de água eles vão beber. Então, a gente está nessa construção, nessa luta junto com as nossas irmãs, nossos irmãos de todo o Brasil. Eu queria fazer uma pergunta. Ele perguntou se eu queria falar na língua. Awiriba ali Tzabanato, Renato Atikutanato, maka nakikwata hiu kaniri awakari Tzaba Sanyo. Isso. Awiriba. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você poderia me dizer um pouco sobre quais são os valores dos... Eu não sei pronunciar... Eu não sei... Yawalapit. Yawalapit, isso. Um pouco dos valores dele. Eu não entendo. O que é? Os valores. Está perguntando sobre... Isso é tão complexo. Os valores de... Os principais valores, assim... Principais valores. Eu vou traduzir no que o Orlando dizia, né? A criança é dona do mundo, o velho é o dono da história, o homem é o dono da aldeia. Quando eu falo o homem, é o ser humano, não estou falando da questão do masculino. A criança pode tudo numa comunidade indígena, até tacar fogo numa casa, porque acontece. Super acontece. Super acontece. Com ela, ninguém vai fazer nada. Você também não vai ver um jovem, por mais impetuoso que seja, desacatando o velho. Certo? O homem e a mulher, eles são donos da história, eles viveram muito, eles têm um conhecimento muito maior. E você não vai ver homem e mulheres brigando entre si, porque não é uma coisa correta. Tem eu não sei a palavra, eu não sei como a palavra indígena, mas eu sempre lembro. Por exemplo, se eu tenho alguma coisa que ela me desagradou, eu nunca posso olhar nos olhos dela e falar para ela que ela me desagradou. Eu vou sentar de costas para ela, ou de lado, vou abaixar a cabeça e vou falar num tom muito baixo o que me desagradou. E ela, por sua vez, também vai pedir desculpas e coisa e tal, vamos nos entender, mas nunca com afronto. Então, assim, se perguntar quais são os valores, são muitos, e são todos muito bonitos, onde nós temos muito mais a aprender com eles do que eles com nós. Acho que os Yawalapiti é um povo, como é que eu posso dizer? Historicamente, né, por ter essa luta de demarcar o território, né, outros povos, acho que demonstram muito isso para a gente, de valorizar muito a nossa cultura, de dar valor à família, e dar valor à família é o seu povo inteiro. Então, nosso povo, tudo que é meu é do meu povo, né? O meu povo, eu só posso fazer aquilo que o meu povo achar que eu tenho que fazer, né? Se o meu povo falar para mim, não, isso não está certo, eu posso propor, né? Mas eu não posso decidir pelo meu povo. Então, eu acho que esse é o valor maior que os Yawalapiti têm atualmente, né? E acho que todo um contexto tem a ver também muito com as nossas mães, né? Porque a minha mãe, Merinaco, a mãe dos meus primos, irmãos, são Kalapalo, tem o Auja no meio, tem Nafuquá no meio.
Então, acho que os valores que nós temos hoje é muito de dar o respeito que as nossas mães transmitiram para a gente. Esse é o maior valor que nós temos, né? Valorizar a nossa família, valorizar a nossa casa, que é a floresta, né? E também quem faz parte da nossa vida. A partir do momento que alguém faz parte da nossa vida, a gente considera também como família, e assim também a gente espera do outro, né? Acho que é isso. Não, eu queria fazer uma pergunta. Você tem uma presença política, né? De frequentar eventos, participar de discussões. E a gente está vivendo um momento difícil no mundo, no Brasil, né? Do não reconhecimento e da não valorização dos povos originários. Mas, ao mesmo tempo, a gente também vive um momento bonito nesse sentido de novas pessoas, a juventude abraçando a causa indígena. E isso é novo no Brasil, me parece. A gente tem aqui os países vizinhos que valorizam muito mais a cultura indígena, né? E no Brasil, a cultura indígena ela acaba não tendo um reconhecimento que deveria, porque é a nossa essência ancestral, né? E eu queria saber como você vê se isso está mudando, se você, quando olha para a geração da sua mãe, da sua avó, as histórias que você ouviu e hoje o que você está vivendo, você acha que realmente está tendo uma transformação da sua cultura ser abraçada, ser reconhecida, ser cuidada, ser valorizada pelo homem branco, enfim, o que você tem percebido? Assim, aqui no Brasil, eu acho que isso ficou muito desde o começo, quando o povo brasileiro aqui, quando chegou, né, os Caraíba. Quando os Caraíba chegaram, então, isso está na cultura de vocês, valorizar a cultura de outro país, né? Eu sinto muito isso, muito, muito. Parece que o povo daqui depende do outro lado, mas na verdade não é. É eles que dependem da gente. A vida deles também depende da gente. E aqui no Brasil, eu estou vendo esse avanço, não na geração da minha mãe, mas na minha geração também, né? Que eu já sou senhora. Então, na minha geração, eu já vi. A primeira vez que eu vim aqui no Pará foi lá em Alter do Chão, em Santarém. Eu vi uma moça, né? Era parente, fisicamente, assim, era parente. Eu cheguei nela e falei: "Você é de qual povo?", né? Com a minha ignorância. "Você é de qual?". A menina fechou a cara para mim. E aí a pessoa falou assim: "O povo daqui não aceita que eles são nativos daqui, né? Eles têm vergonha de ser indígena". Eu não consegui entender aquele dele naquele momento, né? Mas é um exemplo. Por que eu estou falando isso? Porque no ano seguinte eu voltei lá, todo mundo era parente. Eu achei incrível aquele dali, né? E eles são parentes mesmo, embora eles perderam muitas coisas, né, da cultura deles, mas eles são parentes. Então, do fato de eu ter visto isso e que eu acho que essa mensagem que todos nós a gente leva para São Paulo, Brasília, Rio, só naquela bolha, eu acho que isso aconteceu no Brasil inteiro. Eu tenho visto muito isso. Lógico que eu acho isso fantástico, né? A gente precisa fazer mais conscientização, mais incidência aqui no Brasil, porque a gente faz muito lá fora. Então, eu vejo um resultado e eu acredito que a gente pode mudar a nossa realidade, sabe? Porque os gringos, eles têm uma admiração gigante pela nossa cultura, pelo nosso país, pelo nosso povo, mas o próprio povo daqui não dá valor para ele mesmo, né? E a gente precisa dar valor para a gente, porque quem vai dar? Né? Nós temos, a gente precisa olhar e enxergar o que nós temos aqui. Sabe o que é interessante, Tacão? Uma vez eu estava numa conversa com amigos, numa mesa, e de repente o sujeito bateu no peito assim e falou assim: "Eu sou de família quatrocentona, né?" Eu olhei para ele e falei: "Você não tem vergonha de dizer isso, não, cara?" Eu também sou de família quatrocentona, que vieram para cá. Meu parente mais antigo era um bandeirante.
certo? Aliás, eu tenho um cara de bandeirantes também, com essa barba aqui. O que é um bandeirante? Era um assassino. Certo? Sou tataraneto lá, era português, o outro era espanhol. Esses primeiros chegaram, eram todos assassinos. Aí você dizia assim, ai, eu sou de família 400, você é de família de assassino? Eu tenho vergonha disso. Certo? Eu tenho muito mais orgulho de dizer que eu sou amigo deles, que eu tenho minha avó também negra e também tenho parente indígena lá para trás, do que os europeus são tão bonitos. Aonde o europeu passou, em todos os lugares que eles passaram, o primeiro relato do viajante é: encontramos uma gente linda, eles vivem nus como no paraíso. Segundo momento desse relato, eles vão trabalhar para nós. Quando eles saem de lá, eles também veem o terceiro relato. Lá só tem miseráveis. Por onde eles passaram, eles deixaram miséria, um rastro de miséria, certo? E usaram todos os países, toda a América Latina, deixaram um rastro de miséria. Isso é um fato. Certo? Isso é uma história verdadeira. A beleza deles também é verdadeira, a luta deles é verdadeira. Porque assim, as decisões que vão tomar hoje, aqui, que estão tomando lá dentro da cúpula, vem lá de cima. E nós aqui embaixo? Certo? Não vamos ficar só escutando, nós temos que gritar, nós temos que falar, nós temos que brigar, nós temos que exigir. Certo? Porque quando eles dizem assim, tem 5 trilhões aí para vocês aí no fundo amazônico, para onde vai isso? Para as grandes corporações, para as grandes mineradoras, para a perfuração de petróleo na foz do Amazonas? Mas nós temos que rever isso, nós temos que pensar direito, porque eles, certo? Eles são o futuro do processo de defesa da própria natureza, porque caso contrário nós estamos ferrados. Desculpa o palavreado duro assim. Mais alguma pergunta aí? Porque está acabando. Vem um menino ali com a plaquinha, põe assim, 10 minutos, 5 minutos. Só me atualizar aqui, o Brasil já é reconhecido assim como assim, não conquistado, mas quando os portugueses chegaram, no caso, já estávamos aqui, né, no caso, né, já é reconhecido, só para me atualizar aí. Invadido. No caso, foi invadido, né? No caso, já é reconhecido isso aí para fora. Como é que está essa questão? Você tem que ver se eles se reconhecem que invadiram, né? Porque o invasor nunca se diz invasor. O romano diz que os godos e visigodos eram selvagens. Mas se você perguntasse aos godos e visigodos, quem era o selvagem? Quem foi invadido? Aqui, quando chegaram lá, os indígenas se tornaram os selvagens, porque se retiraram para a selva. Selvagem vem de selvageria. E aqui eles receberam todos de braços abertos. A selvageria vem de quem chegou. Quem ganha a guerra é quem mata mais. São os assassinos. Nós fazemos parte dessa sociedade. Né? Tem que reconhecer que nós fazemos parte disso. Eu preferia dizer que eu sou indígena, certo? Mas eu também sei de ser o meu lugar. Mas eu trabalho com eles, vivo com eles, e o meu trabalho é esse, a minha função é essa. Mostrar o outro, mas não mostrar a miséria, mostrar que eles ainda são fortes, que eles ainda têm cultura, que eles têm beleza, que eles comem peixe, certo? E os peixes estão sendo poluídos pelos garimpos, tem que parar com isso. Até quando nós vamos continuar dizendo assim, olha, tinha um rio tão bonito aqui, nós matamos, né? O difícil não é, por exemplo, nós costumamos dizer assim, lá vão os lixeiros. Aqueles não são os lixeiros, aqueles são o que limpa a sujeira. Quem produz o lixo tem que se reconhecer também. Eu participei de uma turnê pela Europa. A primeira viagem foi Lisboa. E aí falaram assim, a gente tem uma agenda. E a gente foi e tinha um tiozinho lá. E aí eu perguntei, né? Porque a gente chegou e a gente já foi bem cedo, levaram a gente. E aí perguntei quem que era, né? Que a gente ia encontrar. Ele falou, não, presidente do país daqui, presidente português. Então tá, eu cheguei, aí ele olhou assim para mim, né? Ele falou, o que você quer? O que você quer de mim? Eu falei, vim cobrar a sua dívida histórica, né? Aí ele riu assim e falei para ele, eu falei, eu não sabia da história de vocês, né? Quem que vocês mandaram para lá? Que aí ele me conta uma história de que os não indígenas que eles mandaram para cá eram pessoas que foram condenados,
né? São pessoas que para eles não importava mais, né? E aí eu entendi por que os portugueses olham para os brasileiros com um olhar diferente, né? E que muitas pessoas, né, a maioria das pessoas não sabe disso, né? E que ainda se acha superior quando olha para um povo indígena ou para outro povo, né, que foi escravizado também e trazido para cá. Então, é uma história que lá fora a gente acaba entendendo por que aconteceu aqui, né? Mas a gente não pode passar a mão na cabeça deles, né? Porque até hoje eles querem explorar o nosso território, né? E muitos outros presidentes falaram também, mas vocês, o que vocês acham que a gente tem que fazer para parar de desmatar? Vocês precisam pagar o valor que é preciso pagar para o nosso povo brasileiro. Cada produto que vier lá, você tem que pagar bem. Porque se você paga bem, ele não precisa desmatar tanto, ele não precisa poluir tanto os rios, ele não precisa no salão, assim, na sala de reunião do presidente da França, é tudo dourado. É tudo dourado, assim. Eu falei para ele, isso aqui é ouro? Ele ficou todo desconcertado. Eu falei, pois é. É sua obrigação também dar limites para isso. Porque os caraíbas, seus parentes que estão lá no Brasil e que desmata, é para ele vender esse tipo de coisa aqui para você. Então, se você parar de usar essa coisa dourada aqui e achar que isso aqui é bonito, né? E você pagar bem a comida que você compra de lá, isso pode mudar. Não adianta você falar que vai apoiar, né, as florestas se você não vai resolver, né? O nosso povo de lá, do nosso país, ele estraga nossas terras, destrói a nossa floresta para poder oferecer produto para você comer e você ainda quer pagar barato. Então, quando você paga barato, ele vai destruir mais. Então, precisa falar essas coisas para esses países, né? E na COP precisa ser falado. A gente não pode passar a mão, né? A gente elegeu o presidente, elegeu, mas precisamos cobrar. A gente quer resultado, né? Não pode sair perfurando a nossa terra desse jeito, não pode sair desmatando, não pode sair poluindo os nossos rios em nome dessas coisas dos caras, porque a floresta pode dar isso para a gente, né? Se a gente tivesse respeitado a comida que a floresta, que os rios dá para a gente não precisava desmatar, a gente não precisava arrancar os rios para ficar irrigando a fruta de outro país que não é daqui. Né? E a nossa comida vale muito mais. Gente, os caras estão comendo a comida daqui adoidado, né? Que essa comida que tem aqui, ó, você paga uma grana lá fora. Você não paga R$80. Essa comida que eles comem aqui, você não paga R$80. Você paga, sei lá, uns $300. Os $300 é o quê? Lá para cima, quase R$1.000. Então, nosso povo brasileiro precisa entender o valor do nosso país, precisa valorizar a nossa floresta. Eu estou falando isso porque eu fui em vários países, eu sentei na mesa deles e eles comem umas comidinhas esquisitas, né? E nós temos comida, nós temos produto, nós temos água e nós temos tudo que eles queriam ter. Infelizmente, ele já veio para mostrar a plaquinha fim, umas 3 vezes ali. Obrigada, obrigado, gente. muito obrigado. E quem quiser conversar, eu estou à vontade. Eu vou estar aqui até o dia 21, dia 20 eu volto para o Amazonas. E obrigado por vir.